fechar aqui a câmera. Tá aparecendo o slide? Tá gravando já? Natal. Maravilha. Bom, hoje nós vamos falar, né, de como a gente padronizar o tratamento de erros utilizando aí o conector Error Handler Plugin. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou Renato, né? Preciso fazer uma atualização, né? Atualmente aqui eu estou trabalhando na Evermind, né? Tá aqui o meu e-mail, né? Já participo aqui da comunidade há um certo tempo, né? Então, participo aqui como membro, né? Ajudo aqui na organização, né? E aprendo aí muito com vocês. Nossa agenda. Vou explicar aqui um pouco do que motivou, né? O nosso time a utilizar esse conector, né? Como que a gente faz o setup do conector? Isso a gente faz uma vez só e depois é muito simples a utilização. E depois vamos para a demo, né? Então a ideia é a gente não enrolar muito, né? E ir direto aí para o código e ver esse conector em ação. Então, qual que foi a nossa motivação para usar o conector? Quando nós criamos uma API, né, REST dentro do Munisoft, nós costumamos seguir a abordagem recomendada pela própria Muli, né? Design First. Então, nós vamos lá no Design Center, escrevemos primeiro a specification dessa API, que é o contrato, né? E depois nós baixamos essa API dentro do Endpoint Studio. E ao fazer esse processo, ele já gera para a gente um código, né? Onde já tem ali um roteamento para os flows, né? Que tem ali os métodos, né? Que foram definidos na nossa specification. E ele também já cria já um tratamento de erros padrão, que é esse aqui que a gente vê na esquerda, né? Geralmente, esse tratamento de erro, ele é só uma base, né? Para que a gente possa personalizar ele de acordo com a nossa necessidade. O tratamento de erro ele pode ser algo muito específico de empresa para empresa, né? Uma empresa pode querer colocar um campo específico no tratamento, a outra pode querer colocar um campo que às vezes até é parecido, mas tem um nome diferente, né? Então, é muito comum usar como base esse tratamento de erros padrão, né? E a gente aplicar, né, alguma coisa para adequar isso à nossa realidade, né? Quando a gente utiliza o Error Handler Plugin, a gente substitui esse código que é maior, né, por um único componente, né? Então, toda a lógica de tratamento de erro, ela fica encapsulada dentro desse componente. Então, o nosso código fica mais simples, né? E também vai ficar padronizado. Outro fator também, né, é a questão da gente colocar mais detalhes no nosso tratamento de erro. Então, quando você faz uma chamada para uma API, caso você viole o contrato, né, não passe um campo obrigatório ou passe alguma informação num formato incorreto, vai ter uma validação, né, que o Mori faz isso automaticamente para a gente através do API Kit, né? E o tratamento de erro padrão, ele vai retornar isso que a gente está vendo aqui destacado, né? Vai retornar lá um código 400 e vai retornar um badge request, né? Mas olhando aqui, o que aconteceu exatamente com a nossa API, né? Será que o desenvolvedor que está consumindo essa API, ao olhar esse retorno, ele vai saber o que aconteceu? Né? Provavelmente não. Então, existe uma grande chance desse desenvolvedor te mandar um e-mail, abrir um chamado para você que desenvolveu a API, te perguntando, olha,
eu estou recebendo aqui um bad request, mas o que aconteceu exatamente? Aí você, como desenvolvedor, vai falar, ué, você está passando coisa errada, né? É só você passar o dado certo que a API vai funcionar, né? E aí começa aquela discussão, né? Aí o desenvolvedor que está consumindo pode te perguntar, tá, mas o que eu estou fazendo de errado? E aí você mesmo que desenvolveu essa API vai olhar esse log, será que você vai saber, né, o que está errado aqui? Pode ser que não, né? A não ser que seja uma API que você conheça muito bem, que ainda esteja bem fresco na sua memória, por esse print, você não vai saber exatamente o que deu de errado, né? E aí o que a gente costuma fazer, né, quando a gente não consegue, né, através do retorno, identificar o erro, tá? A gente vai olhar o log. Então a gente vai tentar localizar aquela requisição no log, né? Torcer para encontrar, porque pode ter tido várias requisições naquele momento, né? E aí a gente olhando no log, a gente vai conseguir identificar, né? Aqui no caso é algo bem simples, né? Existem 3 campos obrigatórios que não foram preenchidos: o campo type, o campo identification e o campo name. Então, olhando no log, né, a gente vai conseguir compreender o que tinha de errado. Mas olha o tempo que a gente perdeu, né? A gente precisou, né, receber um chamado, procurar isso no log, para poder informar isso para o consumidor da API. Seria bem mais fácil se a nossa API retornasse esse detalhamento para o consumidor, não seria? Né? Então, vamos olhar aqui esse outro print. Então, se você recebesse esse print, você iria bater o olho e a gente pode notar que tem muito mais informação aqui, né? Como, por exemplo, um detalhamento da mensagem, né? Dizendo o que está de errado, né? Então, talvez, se o consumidor dessa API tivesse esse detalhamento, ele não iria nem precisar te procurar. Ele mesmo iria bater o olho, iria ver o que está de errado, iria fazer a correção. O que a gente está vendo aqui na tela é a forma default do conector. Sem a gente personalizar nada, sem a gente fazer nada, essa é a forma padrão aqui, como que ele lida com bad request, né? A gente poderia ir lá no API Kit e também, com poucas linhas, fazer ele retornar um detalhamento maior, né? Só que aí a gente precisaria lembrar de toda a API que a gente faz, ir lá fazer isso, né? Ou criar alguma espécie de biblioteca para padronizar isso, né? Então, o conector ele vai facilitar esse processo para a gente. Outra coisa também, né, que a gente teve necessidade vamos pensar aqui num cenário de API-led. Não vai ser incomum a gente ter uma API de process que vai consumir uma ou mais APIs de system para fazer uma determinada jornada aqui para atender essa requisição. Imaginem só se a gente fizesse, né, a chamada dessa API de process e a gente recebesse um bad request, né? A gente ia ter um trabalho enorme para procurar no log e entender o que aconteceu, né? Então, uma coisa que o conector ele traz também como default é esse histórico, né? Essa cadeia completa dos erros. Então, se a gente olhar essa mensagem, a gente vai ter uma ideia do que aconteceu. Então, se a gente olhar aqui o primeiro item no array dos detalhes do erro, ele diz que ele teve, né, ele tentou fazer uma chamada para a API de customers e obteve uma bad request. E aí, se a gente olhar o próximo item, a gente vai conseguir notar que ocorreu aqui uma validação de negócio, né? Porque o valor que a gente passou aqui no identification é inválido. Nesse meu exemplo aqui, esse campo identification ele recebe, né, um documento que pode ser um CPF, um CNPJ,
e se não for válido, ele retorna, né, esse resultado, né, e quem faz essa validação é a API aqui de Customer, né. Então, imagina se, ao invés de uma validação de negócio, né, a API de Customer se conectasse a um back-end, a um banco de dados, e esse banco de dados estivesse fora, né? Imagina a gente receber aqui da Process 500 internal server error, né? Seria um pouco mais difícil da gente localizar e entender o que aconteceu. Então, através desse retorno, né, a gente conseguiu identificar facilmente aonde foi que deu esse erro. Antes da gente entrar aqui no setup do conector, Katai, tem alguma pergunta aí no chat? Tá, tem duas. Uma é, esse conector, ele é customizável para aumentar o range de erros que ele captura? É customizável. Sim, só. Você tem alguma experiência de aumentar o range de erros e de colocar algum diferente? Alguma Tenho. experiência assim, Tenho sim, a gente vai até passar por um cenário desse então tá na bom. nossa demo. Então sim, e tem demo, Vitor. O Cleiton perguntou o seguinte, se tem algum limite de mapeamento de campos para retorno dos erros nesse caso? Não tem. A gente pode colocar os campos aí que a nossa consciência julgar que são necessários, tá? Tá. Agora tem mais uma pergunta do Ricardo. Ricardo, acho que depois era legal você também complementar, pode ser até pelo chat. Mas acho que a pergunta é, o conector funciona como camada de tratamento de erros? Depende, né, o que a gente define como camada de tratamento de erros, né? Ele não está, por exemplo, fazendo log, mandando para nenhuma ferramenta de log, né? Que ele basicamente está formatando o nosso retorno, né? Então vamos dizer que ele não é a camada, mas ele é um componente da nossa camada de tratamento de erros. Ele é um componente só dessa camada, né? Tem outras coisas, é isso? Exato. Outras coisas que a gente precisa se preocupar. Beleza. Beleza. É isso aí. Acabaram as perguntas. Maravilha. Bom, vamos falar aqui do setup do conector. O setup é uma coisa que a gente faz uma vez só, né? Então, quando a gente implanta o Mulesoft em algum lugar, é muito comum a gente fazer um processo chamado de Catalyst Launch, né? Onde a gente faz as configurações iniciais da plataforma, cria lá as VPNs, VPCs, né? E a gente também pode já criar algumas bibliotecas padrões que a gente vai usar, seja de fragmentos, né, do YAML, como também conectores que vão servir aí como peças na nossa arquitetura, né? Por que instalar, né, o conector? Como assim, né? Esse conector, ele não está disponível no Exchange, né? Então, para que a gente possa utilizar, a gente precisa baixar ele do repositório onde ele está, tá? É um repositório no GitHub. Existe uma conta lá, né, chamada Mulesoft Catalyst, né? Essa conta, ela tem, eu acho que mais de 100 repositórios, com bastante coisas interessantes, né? E esse plugin, né, é um dos itens que eles têm, né, lá. E aí a gente baixa esse código de lá. Se necessário, a gente pode fazer alguma personalização, né? E a gente publica esse conector no nosso Exchange, né? Talvez alguém possa se perguntar, poxa, mas por que ele já não é nativo, né? Por que ele já, tendo em vista aí, né, que a própria, né, não vou dizer que a Mulesoft suporta isso oficialmente, né, mas pessoas, né, que trabalham na Mulesoft mantêm esse repositório, né? Então, por que não tem isso no Exchange? Eu não tenho assim uma resposta oficial, tá? Mas eu vou falar o que eu acho, né? Como a gente pode fazer algumas personalizações no tratamento de erros,
incluir campo, remover campo. Talvez, né, se eles publicassem uma versão oficial, pode ser que essa versão não atendesse todo mundo, né? Então, teria que pensar em globalização, né? Então, eles tendo, né, isso aqui num repositório Git, né? A gente vai ver que é bem fácil de personalizar isso, né? Então, eu imagino que esse seja o motivo. Depois, se vocês tiverem curiosidade, acessem lá o Murisoft Catalyst, né, no GitHub, tem bastante coisa legal lá. Depois que você baixou esse código, né, você vai precisar obter o org ID, né, da sua conta aí do Endpoint Platform. Para obter o seu org ID, né, é muito simples, né? A forma mais fácil aqui que eu vejo é você acessar o Exchange. Você tem que acessar algum ativo que, enfim, tenha sido construído, né, e publicado ali dentro da sua organização, né? E na URL vai estar esse Unique Identifier aí, que representa o seu org ID, tá? Então, a gente precisa do org ID no processo de setup. É importante também que você tenha, né, um arquivo settings configurado, né, com as suas credenciais, né, do endpoint. O deploy ele é feito no Exchange, né? Esse deploy ele é feito via Maven, e aí ele precisa se autenticar, né? Porque você está publicando um artefato no Exchange da sua organização, e por questões de segurança, é importante que somente pessoas autenticadas possam fazer isso, né? Então, geralmente, o arquivo settings.xml, ele fica lá na pasta do seu usuário, né, /m2, né? Se a gente tem um processo de CI/CD automatizado, esse arquivo ele existe também, né? Só que a gente pode colocar numa pasta um pouco diferente para facilitar o processo. E aí tem que ter dentro desse arquivo esse servidor, né? Que vai ter as credenciais da sua organização, né? O ID do server, ele é um ponto-chave aqui, né? Porque dentro do POM, ele tem lá o repositório, né? Onde isso vai ser publicado. E aí ele faz essa correlação, né? O ID que está lá no POM tem que ser o mesmo ID que está no seu arquivo settings. Se você mudar, quiser dar outro nome, você pode fazer. Só lembra de mudar nos dois lugares. Exchange 2 é o padrão que vem, tá? Então, você tendo já configurado o seu arquivo settings.xml, você pode executar o processo de deploy. O processo de deploy é super simples. Quando você baixa o repositório, ele já vem já com script, que faz toda a mágica. Você precisa passar como parâmetro o seu org ID, que você obteve aí no passo 2. Quando você rodar pela primeira vez, vai demorar um pouquinho, porque ele baixa bastante dependências, né? E se der tudo certo, né, você vai obter a seguinte mensagem no prompt de comando. Ele vai falar que o upload foi feito com sucesso, vai falar que o build foi realizado com sucesso, e vai aparecer o conector novo no seu Exchange. Geralmente ele não aparece com esse ícone, tá? Eu que depois troquei, né? Ele aparece com o ícone lá padrão. Eu gosto de colocar um ícone mais colorido. Então, o processo de deploy é bem simples, né? Em 4 etapas, né? A gente faz ele, não tem muito mistério. Uma vez que esse conector está disponível no seu Exchange, é só utilizá-lo. E aí chegou a parte legal da apresentação. A gente vê esse conector em ação. Antes da gente entrar na demo, Katai, temos perguntas? Temos sim. Bom,
Vamos começar aqui pelo Vitor de novo. E a saída desses erros, né? Depois que saem os erros, elas podem ser direcionadas para um webhook, por exemplo? Por exemplo, você pega o erro 400, aí vai para o webhook 1, aí só que é o erro 500, aí vai para um webhook 2. O padrão dele, ele só faz a transformação, né? Mas se você quiser personalizar e colocar isso nele, fica a seu critério, tá? Mas, a princípio, o suporte que ele vem de forma nativa é basicamente avaliar qual que é o tipo de erro e fazer um output, né, baseado no seu padrão, de acordo com o tratamento específico para aquele tipo de erro. Então você está falando o seguinte, que não, mas se você quiser customizar, pegar o conector lá, dar uma mexida e customizar, aí talvez terá esse comportamento, né? Exato. Certo. E vale a pena? Você acha que vale a pena fazer essa customização? Acho que não, tá? Geralmente, a gente costuma utilizar, inclusive, um outro conector, né, para tratamento de, vamos dizer assim, logs, né? E aí você pode, nesse conector específico de tratamento de logs, mudar para onde você quer enviar esse log, né? E aí você tem diversas opções que você pode fazer, né? Então, existe um conector também nessa mesma linha, né, que acho que é o JSON Logger, talvez vocês já tenham visto. Esse conector permite até você mandar isso para uma fila, né, no Endpoint MQ. Recentemente, eu trabalhei num projeto onde foi utilizado um conector que ele não é free, né, ele é um conector pago, mas é um conector que a gente manda logs para o Datadog. Tem conectores também que mandam para o Elastic. Ou você pode também criar um mecanismo, né, configurar o seu Log4j para você gera o log lá em Log4j mesmo e ele direciona para uma outra repositório aí de logs, né? Então eu não colocaria dentro desse conector, eu faria a utilização de um separado. Certo. Então, Vitor, concluindo, não, porque por padrão não. Sim, porque você pode customizar, mas não porque o Renatão falou não. O Jefferson perguntou o seguinte, e até para deixar claro, antes de falar a pergunta do Jefferson, né? Você falou do Log4j, mas o Log4j é para outra coisa, né? Só para melhorar um pouco o log, não tem tanto a ver com erro e tal. Tipo, é mais de log. Então a pergunta do Jefferson é a seguinte: existe algum conector semelhante na Exchange ou uma versão concorrente que faça a mesma coisa? Essa dos erros? Olha, eu não conheço, tá? Pode ser que exista, né? Mas eu não conheço. Se o Renato não conhece, acho que a gente pode perguntar para o Mirilli. Aí, se nenhum dos dois conhecer, não. Porque não existe. Vamos lá, pergunta do Railson. Na verdade, o Railson tem uma tríplice aqui. Em APIs orquestradas, como que funciona esse mapeamento de erro de forma que fique explícito qual foi a API de origem do erro? A gente vai ver na prática aqui, tá? Você vai colocar uma API de processo, e aí você vai colocar de sistema, e aí vai ficar claro de onde veio o erro. É isso? Exato. Ô, louco, tá preparando a demo, hein? Acho que você combinou a pergunta com o Railson. O Railson perguntou o seguinte: apesar de estar disponível na minha Exchange, depois de você... pode dar algum problema quando subir para a org do cliente de produção? Então, eu imagino que a pergunta foi o seguinte, né? Tá registrado na org do Railson, e aí agora eu vou subir para a org do cliente de produção. Pode dar algum problema? Eu acho que foi essa a pergunta. Railson, me corrija aí no chat, qualquer coisa. Eu entendi, inclusive, parabéns, foi uma ótima pergunta, né? Acontece a mesma coisa de você criar o Remo no seu Design Center, publicar no seu Exchange, né? E depois você for implantar no cliente, né? Então, o ideal, tá? É que você já desde o início faça tudo isso já no ambiente do endpoint da org, né? Do cliente. Então, cria o conector lá no cliente, né? Faça as suas specs no design center do cliente, né? Porque o que acontece se você não fizer isso, tá? Já aconteceu comigo em projetos, né? Você tem que
depois desfazer a inclusão da dependência, né, e fazer novamente, né, porque no processo de CI/CD do cliente ele não vai conseguir baixar uma dependência do ambiente que não seja o dele, né? Certo. Eu ia comentar aqui até, eu acho que depende muito mais de onde você vai rodar o estúdio, onde você vai rodar o DevOps, certo? Se você vai rodar contra a sua assinatura tem que ter. Se o DevOps do cliente vai rodar contra a assinatura dele, aí a assinatura, a org dele tem que ter, né? Acho que é muito disso também, né? Onde você vai rodar o estúdio, ou onde que o estúdio vai conectar e onde o DevOps vai conectar, não? Sim, e como é tudo muito conectado, o ideal, né? Você vê, o Anypoint Studio, ele é uma ferramenta muito poderosa, e ele conectado ao Anypoint Platform, né? Nossa, fica uma ferramenta incrível, né? Então, o ideal é que você já faça tudo conectado já na org correta, né? Você começar a trabalhar numa org, depois migrar para outra, vai ser um caminho que vai te dar um pouco mais de trabalho. Certo. Então, várias melhores práticas aí, vou anotar. E a última pergunta do Railson. Default, uma integração com monitoring do Endpoint Platform? Esse conector, não. Ele, como eu falei, ele simplesmente formata, né, o output aí da sua mensagem de erro, né? Caso você precise fazer alguma interação, né? Se eu não me engano, existe um conector específico para você gerar métricas customizadas, né? Mas aí é um conector, é outro conector, né? E aí você teria que utilizar esse outro conector. Certo. Então esse conector, ô Renato, você acha que ele é mais para formatação de mensagem, só para transformar, fazer um negócio assim de selecionar qual a mensagem? Exato. Tá. Então e a parte de enviar para algum lugar, igual o Victor queria um webhook, o Railson falou de mandar de repente para o monitoring direto, isso aí seria uma outra parte, né? Seria. Exato. Poderia ser um outro conector, né? Pode ser o nativo, né? Especializado Que já nesse vai, né? O serviço. que sai do Log4j já vai automático e aí, de certa forma, está integrado também, né? Exato. Beleza, acho que acabaram aqui as perguntas. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que está todo mundo querendo ver a demo aqui. Não, peraí, tem uma pergunta. O time de segurança de algum projeto já barrou alguma instalação de plugin? Não vou dizer barrou, né? Mas empresas, principalmente banco, né? Ou empresas maiores, você não pode simplesmente pegar um código no GitHub e instalar, né? Então já aconteceu já de ter que submeter esse código para um comitê avaliar, né? Ver se não tem nenhum código malicioso, né? Para que depois eles autorizassem essa publicação no ambiente deles. Certo. Sempre tem clientes que são mais detalhistas, assim, né? Estritos com a Não, segurança. eu até entendo, porque, beleza, é um repositório até confiável, né? Microsoft Catalyst, mas eu já vi desenvolvedor que pegou a validação de inscrição estadual do Stack Overflow, né? Botou lá e deu um problema, então tem que ter um cuidado mesmo da onde você está pegando e o que tem ali, né? Renato, não é para falar não, mas acho que muito PPT, eu acho que o pessoal quer ver a demo, hein? Boa. Estão Aff, vendo a minha Point Studio? vendo. Boa. Estou rodando aqui duas APIs que eu construí, né? Então, existe aqui uma API que representa uma API aqui de process, né? E uma API de customer que é chamada aqui pela de process. Aqui no Postman, né, a minha API de process ela está na porta 8082, ela está subindo aqui, né? Legal, está no ar. Eu vou fazer uma chamada aqui, né?
que eu sei que vai gerar um erro lá na system, né? Então, se eu passar aqui um PF em minúsculo, ele vai me retornar um bad request, né? Porque isso aqui é um enum, né? E o enum, ele é case sensitive. Então, olhando aqui o detalhe do erro, né? Então, eu tenho aqui um primeiro item que está no meu array, que ele fala, olha, ocorreu um erro, né? Ao realizar a chamada dessa API aqui, que está na porta 81, né? Que é a API aqui de customers, né? Ocorreu uma bad request. Então, como que aconteceu esse erro, né? Então, aqui eu fiz uma API de process bem porquinha, né? Mas só para exemplificar. Então, eu tenho aqui o meu HTTP listener, tá? E ele está chamando aqui essa outra API, né? E quando ocorre um erro, ele cai nesse meu error handler que eu coloquei aqui referenciado, né? Então, esse error handler, ele tem basicamente o conector aqui que faz aí esse tratamento de erro, né? E a API, né, que a gente chamou aqui via a HTTP, ela retornou essa segunda entrada aqui, né? Então, ele retornou aqui um bad request, né? E está dizendo, né, que para o campo type, PF não é um valor válido, né? Então, o que esse error handler fez? Ele pegou o erro que ele recebeu dessa API aqui de system e ele juntou com o erro que estourou, né, ao fazer essa chamada de HTTP request, né? Como que ele faz essa junção, né? Existe, né, dentro aqui do conector, né, um campo aonde a gente pode configurar essa lógica de concatenação, né? De eu pegar esse erro que veio de uma camada mais baixa e eu concatenar, né, aqui no array com o erro dessa minha camada aqui mais de cima, né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, né? O erro estourou, caiu no error handler, eu estou acessando, né, esse erro, né? E pegando o item, né, que veio dessa camada mais baixa, né? Caso ele não consiga acessar, né, porque esse campo não exista, né, porque eu posso já estar na minha camada mais baixa, né, ou, enfim, caso aconteça um erro, né, ou não tenha nada, ele retorna um array vazio, porque ele não tem aqui o que concatenar, né. Então, quem faz essa mágica, tá, de juntar as mensagens de erro entre as camadas, né, é esse campo aqui, previous errors, né? Então, se eu estivesse chamando aqui, aqui eu estou chamando a process, né? Se eu estivesse chamando a experience, ele ia concatenar aqui três itens, né? Representando aí um erro, né? De cada camada ali que estourou. Porque quando você chama a API mais baixa, deu lá um 400, a hora que cai na de cima, né, esse erro estoura na de cima também, né? Se tivesse uma experience, teria mais uma ocorrência aqui, né? Aqui eu chamei a process, né? Se eu chamar direto a system, que é a porta 8081, aí tem um erro só. Então esse é o erro que a system chama, né? Se eu chamar a process, então eu acumulo o erro da system junto com o erro da process. E aí o erro da process já indica qual API está sendo chamada, né? Olha, ele está chamando aqui a API da porta 8081, né?
e deu um bad request lá, né? Então, aqui é um exemplo de utilização, né? Ficou bem porca aqui a minha process, né? Deixa eu pegar aqui a System está um pouquinho mais caprichada, só deu tempo de fazer a System mais caprichada, né? Então, eu tenho aqui o meu API Kit Router, eu removi aquele Error Handler padrão, e eu referenciei esse aqui que eu criei, né? E aí, ao invés de eu ter que colocar aqui uma regra para cada tipo de erro, eu tenho tudo isso encapsulado dentro desse conector, né? Mas como é que ele coloca aqui a mensagem do bad request? Existe aqui uma seção de erros comuns, né? E aqui, quando eu baixo o conector, né, ele já vem já com isso preenchido. Então, essa é a mensagem padrão. Então, toda API que usar esse conector vai ter essa mensagem padrão. Aqui eu deixei as mensagens nativas, mas se eu não gostasse dessa mensagem, quisesse colocar uma mensagem diferente, eu poderia mudar. Então, esse é o código-fonte do conector. Dentro aqui do conector, né, esse conector é uma curiosidade sobre ele. A Molisoft fornece 2 caminhos para você criar um conector customizado. Um caminho é via Java, né? E existe um caminho que é via XML. Esse conector ele foi feito, né, utilizando o SDK de XML da Muli. Por isso o código-fonte dele é XML puro, né? Então eu poderia pegar o código-fonte aqui desse conector. Como eu sou preguiçoso, eu vou dar um Ctrl F aqui para localizar essa mensagem. Eu poderia mudar essa mensagem, colocar em português, né? E aqui eu posso mudar as outras mensagens aqui também, né? Eu posso colocar outros parâmetros aqui também, né? Então aqui ele tem um conjunto, né? De tipos de erros que estão mapeados, né? Mas eu poderia colocar outros aqui também, né? Então aqui existe o tratamento comum. Aqui eu posso dizer se eu vou concatenar a descrição default ou não, né? E caso eu tenha um cenário específico, né, numa determinada API, né, eu posso também configurar aqui custom errors, né? Então, aqui, por exemplo, o App Validation, né, é um cenário específico, né? Então, eu poderia colocar outros cenários aqui também, a gente vai ver mais para frente, né? E aí, nesse outro cenário, eu determino qual que é o status code que vai ser retornado, qual que é a reação que vai ser retornada, e a parte mais importante, né? Qual que vai ser a mensagem de erro que vai ser retornada, né? Então, eu consigo fazer essas personalizações tanto direto aqui, né? Quanto no código-fonte, né? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar um custom error no código-fonte para todas as APIs utilizarem, eu poderia colocar aqui também, né? Então, é basicamente esse o funcionamento, né? Ele já vem aqui com erros comuns, eu posso criar erros customizados, né? Vamos ver, então, na prática, como a gente faz uma API do zero, usando esse conector. A gente mostrando assim uma pronta é fácil, né? Vamos construir aqui uma API do zero e vamos implementar esse conector. Deixa eu fechar esses projetos. Eu tenho no meu Exchange esse RAML aqui, né? Vamos fazer login aqui que expirou. Então eu tenho esse RAML aqui, né? Onde ele tem
né, o endpoint aqui de post customers. E quando a gente constrói aqui uma specification, é muito importante a gente colocar as possíveis respostas. Então, quando der sucesso, vai retornar isso. Quando der 400, vai retornar isso. Quando der 500, vai retornar isso. E eu poderia colocar outros códigos aqui, né? Não é o foco de hoje, né? Mas a gente sabe que a gente consegue criar fragmentos no Remo para padronizar isso e a gente não ter que ficar repetindo isso toda hora, né? Então, dentro aqui do meu Exchange, eu tenho aqui um fragmento, né, que eu chamo aqui de core, onde eu deixei aqui alguns tipos padrões para que toda API seja sempre a mesma coisa, né? Eu não quero que uma API, um desenvolvedor faça de um jeito, na outra API o outro faça de outra forma, né? E, portanto, essa API aqui, né, ela utiliza, né, essa fragmento, né, que foi criado lá. Então, a gente pode ver aqui o código-fonte. Então, ele referencia aqui, né, um módulo do Exchange, né, que é o meu fragmento lá de core. Né, então, ele referencia. E aqui eu fiz através de trait, né, poderia ser source type, né, são outras opções que a gente tem, e ele coloca automaticamente o tratamento de erro. Se eu, né, ver aqui, a gente vê aqui eles, né? Se eu comentar essa linha, ele some aqui com o tratamento, né? Então, a especificação disso vem desse fragmento, né? Então, apesar de não ser o foco de hoje, né, falar de reaproveitamento de código no Remo, de fragmentos, né, acho que é um fator aí curioso, né, para vocês pesquisarem. De repente, a gente pode mais para frente até fazer um meetup só para falar disso, né? Então, vou começar a construir aqui do zero, né? Então, eu já parei aqui tudo. Vou criar aqui um project novo. Vou chamar de Meetup Customers API. Vou baixar esse REML que está lá no Exchange, né? Eu acho muito legal como é conectado o Endpoint Platform com o Studio. Então, eu já estou baixando essa specification aqui no meu projeto. Vou dar um finish. E pronto, né? De forma nativa, ele cria o router, cria aqui o error handler padrão, né? E já tem aqui um flow para mim fazer a implementation. Vou rodar aqui essa aplicação. Ela vai estar respondendo aqui na porta 8081, né? Então, deixa eu mudar ela aqui. E assim que ela estiver aqui no ar, a gente executa ela. Legal, ela está no ar. Ao executar ela, de forma padrão é aquele bad request, né? Que a gente falou que não ajuda muito, né? Antes de conhecer esse conector, né? Eu vim aqui e customizava isso, né? Então eu mudava aqui, bad request, concatenava aqui com descrição do erro. Quem já precisou fazer troubleshoot entende o valor de colocar um correlation ID, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com APIs entre camadas, né? Posso colocar aqui uma data, né? Às vezes o cara ele vem
reclamar de um erro, né? Que é de uma versão que nem existe mais, faz um mês que já foi corrigido, né? Então, costumava fazer isso, né? Deixa eu salvar aqui. Quando eu salvo, ele começa aqui a compilar e já coloca no ar para mim, né? Subindo. Legal, tá no ar. Ó, e já ficou melhor, né? Então ele já tem mais detalhes do erro, já coloquei aqui o correlation ID, coloquei o timestamp, né? Mas, né, o ruim de eu vir aqui e mexer é porque pode acontecer de um desenvolvedor colocar de um jeito, aí o outro coloca em português, o outro esquece de colocar o correlation ID, né? Então, se você tem um projeto maior, com várias APIs, é um processo muito ruim, né? Você tem que manter isso de forma manual, né? Então, o ideal é que você tenha realmente uma biblioteca apartada e deixe isso padronizado. Eu fiz isso para o batch request. Eu teria que fazer isso para o API Not Found, ou eu teria que criar algum mecanismo aqui, né? Para, enfim, compartilhar isso, né? Então, antes eu fazia isso, né, nos projetos, mas aí depois que eu conheci o conector, eu resolvi fazer uma abordagem diferente. Então eu apago, né, isso aqui que vem de forma nativa. Poderia até mudar o template também, né, para já você não precisar ficar apagando, né? Eu gosto de criar aqui num arquivo separado, porque às vezes eu posso ter tratamentos diferentes, né? Aí a gente vai colocar aqui um error handler, né? Vou chamar aqui de API error handler. No caso, vai ser on propagate. E aí, eu vou referenciar ele aqui, né? Então, ele vai utilizar, então, o que eu acabei de criar. Poderia fazer também uma referência global, né? Pronto. Então, qualquer erro que der a hora que ele for chamar o router, já cai aqui. Poderia colocar um logger aqui, e aí entra aqueles pontos que vocês perguntaram, né? O error handler plugin, ele é a sua camada inteira de erros? Não. Então aqui você pode colocar outros componentes, né? Para fazer o seu log, né? Colocando aqui um logger comum, né? O level dele é error, né? Mas para formatar, né, o seu output, a gente utiliza o connector. Como é que eu adiciono ele? Bom, já que ele está no meu Exchange, é só eu clicar aqui, né? E localizar ele aqui. Vou puxar ele aqui para dentro. Por isso que eu digo que é legal você já fazer no Exchange já do cliente, porque já fica tudo integrado. Quando eu baixo ele bota aqui uma referência no POM, né? E aí isso aqui muda de cliente para cliente, da sua org para a org do cliente muda, aí você tem que ficar refazendo, né? O conector está aqui, vou colocar aqui o Process Errors. E aqui dentro já tem tudo encapsulado o que eu preciso. Lembra que eu falei aqui do Previous Error, né? Já está aqui encapsulado. Custom Errors já está aqui encapsulado, os mais comuns, né? Common Errors já está encapsulado, né? A única coisa que eu preciso mexer é que o output default dele, do HTTP Status Code, não é numa variável, mas é num atributo. Então, eu preciso mudar isso aqui de variável para atributo. Pronto, né? Vou executar aqui novamente. Tá pronto aqui o meu tratamento de erros, né?
Então, antes, né, eu comecei tendo um bad request, depois eu, né, coloquei coisas a mais aqui dentro do bad request, agora que está com o conector, né? Eu esqueci de fazer uma coisa, né? Então, ele já colocou aqui já de forma padronizada, né? Eu não especifiquei o API name e o API version, né? Isso é algo muito importante também. Então, a gente pode vir aqui, eu poderia buscar isso de alguma propriedade, né? Vou colocar aqui na mão, né? Meetup Customer API. Versão aqui. Ele já busca, né? Daqui. E ele vai colocar aqui o API name, o API version, né? Uma coisa que é curiosa é que a gente não tem aqui na raiz, né, um campo message, né? Então, não é incomum você ter um campo message, né? E depois você ter aqui o detalhe. Então, nesse caso, não tem o campo message, né? E aí, se você for efetivamente ver o erro, você vem aqui no detalhe, né? Isso é a forma padrão como ele opera, né? Bom, acho que já subiu aqui. Ele já coloca aqui o API name, o API version, né? E uma coisa que eu acho legal que ele faz, eu acho que até mesmo por segurança, ele não vai exibir aqui um erro que você não mapeou, né? Então, às vezes, né, você não quer expor também tudo que tem no seu back-end, às vezes até por questão de segurança, né? Então, eu vou gerar aqui um erro de validação que não está mapeado. E eu vou explicar para vocês como que a gente mapeia, né? Então, quando for um customer cujo tipo dele é PF, ele vai fazer uma validação aqui de CPF, né? Então, vou colocar aqui o módulo de validation. Vou colocar aqui, eu fiz uma validação só de se o comprimento está correto, né? Então, o tamanho aqui do identification deve ser 11, né? O CPF é 11. E caso não seja, ele vai escrever aqui, né? Essa mensagem. Então, criei aqui o tratamento, né? Ele precisa executar aqui novamente. Vamos criar aqui uma requisição que cause esse erro. Então, PF tem que ser maiúscula. E aqui eu vou botar um caractere a mais para causar esse erro. Acho que está rodando já. E olha que interessante. Como é um erro que eu não mapeei, né, ele não vai exibir, né, muitos detalhes desse erro. Então, ele só falou que foram 500, deu um internal server error, né? Eu posso mudar esse comportamento. Eu quero que, independente do erro que aconteça, eu quero que ele dê todo o detalhe possível. Você pode fazer também, né? Mas a forma padrão dele é essa. Ele coloca aqui na reação, né? Falando, né? Não aqui, né? Que ele não tem esse tratamento, né? E a gente pode mudar isso, né? Poxa, eu quero que quando estourar essa validação, eu quero que o usuário seja alertado disso, né? Então, o erro que acontece, a gente consegue ver aqui, ó. Ele é um validation invalid size, né? Acho que até aqui no console, ó, ele colocou o erro. Então, eu posso vir aqui no meu error handler e passar a cobrir esse cenário, né? O programador não consegue escrever código se não tiver identado, né? Pelo menos os bons são assim.
vírgula. Vou colocar aqui o tratamento novo. Eu quero que tenha o mesmo comportamento aqui do de cima. Poderia botar um status quo diferente, uma coisa diferente, mas vai ter o mesmo comportamento, né? E pronto, acabei de colocar uma opção nova. Esse internal server error, ele está no nosso código-fonte aqui, né? Ele está aqui no nosso código-fonte. Então, se eu quisesse concatenar aqui o error description, eu poderia fazer isso, tá? Aí fica a gosto do freguês. Que nem eu falei, não tem o campo message. Se eu quisesse colocar aqui o campo message, né? Poderia colocar também, né? E o processo de publicação, como eu falei, é bem simples, né? Você customiza o que você tem que customizar, né? No meu caso, como eu já tenho publicado, eu tenho que incrementar a versão, né? Então, se eu quisesse aqui republicar, eu teria aqui que incrementar a versão. Então, pensa só, né? Eu quero mudar o meu padrão aqui de retorno. Eu quero que o timestamp não seja mais timestamp o nome. Eu quero que seja aqui date time, né? Então, eu poderia mudar, salvar, né? Incrementar aqui a versão, né? E poderia rodar aqui um deploy. O comando de deploy, né? É o que eu falei para vocês, né? Você coloca aqui a referência do script de deploy, coloca aqui o seu org ID, né? E aí você espera ele fazer a mágica. Enquanto ele está publicando, publicou já. E aí isso aqui aparece, né, no Exchange já. Ó, versão acabei de publicar. E aí eu poderia, né, vir na API e só fazer um upgrade na versão dela, né? Então, se eu ver aqui em Manage Models, ele avisa aqui que tem uma versão nova, né? Pronto, né? Faço uma atualização. Poderia até fazer um processo automático, né? Como isso aqui está no POM, poderia até fazer um processo de fazer um replace no POM, né? Bom, a gente tinha mudado e colocado aqui um custom errors, né? Para que ele não fique mais como um anon aqui, né? Então, vamos ver se deu certo. Ó, deu certo, né? Então, ele não ficou mais aqui como anon, né? Então, a gente viu aqui de uma forma bem simples, né? Como a gente pode colocar, né? Uma opção a mais no nosso tratamento de erro. E aí vocês podem mapear os validations que vocês mais usam, né? E já podem deixar no template. Ou se você não quer colocar validation por validation, uma outra estratégia também, né? Você tira e você cria um genérico, né? Que é o que eu tenho aqui em cima. E aqui no seu tratamento, você mapeia isso para esse genérico. Então, ficou aqui um app validation. Você mapeia, né? O erro que der aqui vai virar isso aqui, né? Aí funciona também, tá? E aí, como eu tenho aqui mapeado o App Validation, vai funcionar. Bom, gente, no geral, isso aqui é um pouco, tá? Desse conector de processamento de erros, né? Escreva aí no chat o que vocês acharam dele, se esse conector ele facilitaria aí o dia a dia de vocês, né? Escrevam aí.
Catai, temos aí mais perguntas? Bom, tem só, acho que uma pergunta aqui que eu acho que você já respondeu do Railson, que é relacionado com... o Railson colocou assim, entendi que também posso customizar o conector para atender os erros de componentes, como por exemplo a API-Kit. Sim, né? Tudo. O API Kit ele já vem por default, tá? Basicamente são esses daqui, né? Mas a gente viu um exemplo aqui, né? Deu uma validação aqui bem específica, né? E aí a gente incluiu isso no nosso tratamento. Acho que também a questão aqui é que você pode... construções repetidas que você sempre faz, você pode reutilizar um código, né? Um padrão, uma coisa assim, né? Exato. Como né, a gente costuma implementar o API LED e, de certa forma, a gente não faz, a gente costuma né, não ter monolíticos, então a gente vai ter APIs com uma granularidade menor, acaba ficando repetitivo, né, esse tratamento, né, que nem eu comecei ali a botar correlation ID, message, né? Então, aqui é uma forma bem simples de você compartilhar essa transformação aí, né, do seu output de tratamento de erros e compartilhar isso com a sua organização, né? Tá. Então, por exemplo, se você tem um padrão aí que você usa Correlation ID, mas não quer depender dos desenvolvedores, enfim, tem vários desenvolvedores, né? Cada desenvolvedor faz de um jeito. O que você pode fazer é padronizar usando esse componente, né? Se todo desenvolvedor usar esse componente, já vai sair um Correlation ID. Exato, né? E aí você cria lá uma política, seu processo lá de pipeline, né? Você cria uma rule, né? Se subir uma API sem esse conector, você faz o processo de compilação não funcionar, né? Mas você garante que todo mundo vai usar ele. Beleza, é isso aí. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, antes da gente terminar. Pergunta do Matheus. Atualizando o conector. Tá, atualizando o conector com alguma customização, né? Você pegou o conector, fez alguma customização nesse conector. Você tem que atualizar a versão do REML ou do contrato da API? Ou basta atualizar na implementação? Cara, uma ótima pergunta também, né? Se eu colocar, né, ou retirar algum campo aqui do contrato de retorno, eu tenho que ir lá no YAML e mudar também, né? Por isso que a recomendação é que você tenha, tá, um fragmento, né, já que você já está trabalhando com a padronização na sua implementação, né? Então, cria um fragmento também para padronizar a sua spec. Caso você precise mudar, vai ser mais fácil. Certo, porque aí se você precisar atualizar os erros, é só reutilizar o fragmento, é isso? Exato. E é bem mais simples, né? Você vir no único lugar, mexer no único modelo e depois só fazer o upgrade de versão, né? Beleza. Aqui, o Samuel fez um comentário, na verdade, mas eu vou ter só uma pergunta aqui. Bom, parece bem fácil de usar. Ajuda na padronização e no ganho de tempo. Minha pergunta aqui, Renatão, o quanto você tem ganho de tempo aí, ou ganho em padronização com esse componente aí? Cara, né? Depende, tá? A gente tem, né, um ganho de tempo no desenvolvimento, né? Vocês viram que foi bem simples ali, só referenciar. Aqui eu dei um exemplo, tá? De um tratamento de erro específico que eu tenho no meu template, mas meu código mesmo de produção ele tem diversos outros custom errors, né? Então eu não preciso ficar toda hora mapeando. Esse é um nível, tá? Então existe um nível que é o ganho em tempo de desenvolvimento e existe um nível em tempo de troubleshoot, né? Então vocês já imaginaram o custo que você tem, né, de você fazer deploy de uma API e ela retornar isso aqui, né? Então, às vezes, se você só usar o API Kit da forma nativa e não
incrementar isso aqui, você vai perder muito tempo aí atendendo chamado. Esse slide aí, eu olho para esse meme aí, às vezes eu fico pensando no Vitor, com todo respeito, Vitor, desculpa. Podia ser o Vitor aí. Verdade, vamos fazer um, né? Vitor, manda uma foto atualizada pra gente, cara. Pra que você quer a foto? Ah, segredo, Vitor. Fazer uma homenagem. E, gente, isso aqui é sério, tá? O que eu acho legal na Muli é que ele traz toda uma cultura além de tecnologia, né? A cultura do API First, né? Você criar, né, uma documentação que vira código, né? E o conceito, né, do consumidor da API se autosservir, né? E o processo de você deixar um tratamento de erro claro, faz parte disso. Né? Não adianta nada o cara ter um portal, se autosserve, solicita token, autoaprova, e a hora que o cara for consumir a sua API, ele pegar um bad request desse. Lembrando, não é uma exclusividade do conector, né, que eu apresentei, mas se você não usar ele, você vai ter que, de alguma forma, implementar isso, né? E aí o conector pode trazer um ganho nesse processo. Show, legal. Obrigado aí, Renato. Acho que a apresentação foi bem top aí. Bem diferente, pela verdade. Eu mesmo não esperava um tópico assim. Mas e aí, cara, sua opinião sincera, você acha que é útil? Acha que não é? O que você achou? Depois de tudo isso aí, acho que não é útil. Tipo... É a opinião também. eu achei legal. Acho que assim, é legal para você conseguir padronizar código. Igual qualquer linguagem de programação tem, né? Você tem um framework de tratamento de erro. Aqui você tem um framework até para formatação da mensagem de erro ou para forçar o desenvolvedor a formatar a mensagem de erro do jeito que você quer, que senão cada desenvolvedor coloca de um jeito. Eu acho que essa é a ideia, né? De você conseguir padronizar e aí com isso você ganhar tempo, igual você falou, no troubleshooting, no diagnóstico de problema, do que ter experiências diversas. Sim, e num cenário assim de produção, né? Às vezes uma API sem um correlation ID também, né? Pode dificultar bastante. Bom, fechou então. Bom, acho que a gente pode ir para a próxima etapa, né? Que é a etapa aí do quiz.